Boa noite. Feliz sábado para vocês. Feliz sábado para vocês. Que bom estar na casa de Deus. É bom estar com o corpo de Cristo. Somos todos membros. Um é o pé, um é a mão, um é o olho. Os membros superiores, os membros inferiores, os membros que funcionam mais rápido, os membros, enfim, que são mais lentos, os membros mais sábios. Todos somos membros do corpo de Cristo. Que alegria estar na casa de Deus nesta noite. É difícil expressar para que outros entendam o que significa esse sentimento. Durante talvez 1 ano e meio, minha esposa e eu vivíamos num país chamado República Autônoma de Nakhchivan, ali perto do Monte Ararat, onde supostamente todos cremos que a Arca de Noé se ancorou. E o que saiu da Arca de Noé? Obviamente saíram todos os animais, mas saíram aquelas pessoas que se salvaram. Então o nome Nakhchivan, o primeiro lugar de Noé, e ali nós vivíamos, mas não havia nenhum cristão naquele lugar, muito menos adventistas. Era um país muçulmano, e ali nós nos reuníamos, minha esposa e eu, todas as sextas-feiras à noite, aos sábados, para fazer o culto. E quão difícil é fazer o culto sozinhos. Ok, sexta-feira à noite está bem. Mas e o sábado? Não, nós temos que ir para a igreja. Mas onde há igreja? Não, nós temos que ir para a igreja. Mas onde há igreja? E assim passamos meses após meses após meses sem ter igreja para onde ir. A igreja era a nossa casa, era o nosso apartamento, o nosso lar. Por isso eu digo, valorizem a liberdade, valorizem a oportunidade, feliz, alegre de estar na casa de Deus. É muito bom. É muito bom. O nome dela era Svetlana. Svetlana morava na antiga União Soviética e conseguiu escapar de um país bastante opressor. Apesar de ter nacionalidade ou herança russa, ela vivia num dos países bastante opressores da União Soviética, ou ex-União Soviética, onde não havia liberdade religiosa. Encontrei Svetlana em Dubai. Eu fui a Dubai fazer um curso de treinamento aos missionários de sustento próprio. Pessoas de diferentes nacionalidades que não são dos Emirados Árabes Unidos e vivem em Dubai trabalhando e que são adventistas e que gostariam de ter um treinamento melhor, como ser uma testemunha, como viver uma vida nobre, para que as pessoas vendam pelo exemplo de sua vida, os outros sejam atraídos e aceitem a mensagem adventista. E a Nádia, uma adventista tremendamente missionária, a Nádia uma noite me perguntou: Professor Wagner, eu posso trazer uma amiga minha? E eu gelei, porque era um curso especificamente para pessoas adventistas. E ao ela explicar que a Svetlana não era uma adventista, eu fiquei preocupado. Um país com liberdade religiosa restrita. Depois de conversarmos, de dialogarmos com a Nádia, eu disse: então, tá bom. Logicamente, quando vem uma outra pessoa, você tem que mudar um pouco o ritmo do treinamento e a maneira do treinamento. E a Svetlana veio. Depois de algumas noites,
Eu notei que cada noite que passava, os olhos dela se abriam mais. Eu fiquei sabendo que era uma moça, uma jovem de quase 30 anos, mas ela não só era uma psicóloga clínica tremendamente inteligente, ela era uma música, uma pessoa que cantava muito bem, e ela era uma artista, ela pintava muito bem. Uma pessoa de uma mente brilhante, absolutamente brilhante, como muitos e muitos e muitos de vocês que estão aqui. Eu me senti limitado. O que vou dizer para Svetlana? E uma noite ela quis conversar comigo. E ela perguntou: o que é adventista? O que é o cristão? O que é a verdade? Eu estou confusa. E eu escutava Svetlana. De repente algo me veio na cabeça. Deus, eu creio, através do Santo Espírito, eu olhei bem nos olhos da Svetlana e disse assim: Svetlana, a mente, ela joga diferentes jogos. A mente é complexa. A mente, ela é influenciável por diferentes argumentos, por diferentes imagens. Você precisa a verdade. E você precisa Jesus Cristo. Me explique mais. E começamos um diálogo. Um diálogo que eu precisava me esforçar para acompanhar a maneira desta mente brilhante de uma psicóloga clínica. E ela me explicava diferentes teorias. Eu falei: muito bem, Svetlana, mas a verdade é diferente desta teoria. É só o poder de Deus, muitas vezes, que vindo de fora para dentro, Ele pode transformar, limpar, melhorar a nossa mente para que pensemos corretamente, para que tenhamos a verdade e sejamos verdadeiros. E fui falando, e cada vez mais a Nádia abriu os olhos, parecendo absorver tudo o que eu falava. O mais simples que eu falava, aquilo entrava. Depois de vários dias, tive que ir para uma outra cidade, para outros países por perto, em visitas a outros missionários, continuando o treinamento. Um pouco mais tarde voltei a Dubai. Era um sábado que num grande complexo de igrejas, porque lá em Dubai, a igreja anglicana, uma igreja de origem inglesa, a igreja anglicana tem a autorização oficial do governo para ter um prédio, e nesses prédios terem-se a possibilidade de cultos. E a igreja adventista, então, tem ali alocado um sábado, nas horas de sábado, para cultuar. Eles também, interessante, têm um tanque batismal ali em Dubai, nessa igreja. E era um sábado de batismo. Então, vários adventistas que haviam estudado com outras pessoas de outras nacionalidades, não nacionais daquele país, não, de outras nacionalidades, estavam dirigindo ou trazendo essas pessoas para serem batizadas. Interessante que eu notei no meio do grupo a Svetlana e o Vadim. O Vadim era um rapaz forte, que, a meu ver, na minha percepção, quem sabe teria sido no passado, inclusive, um guarda-costa. Tremendamente forte. Mas entendi, depois de saber da história dele, ele fez parte de uma máfia muito perigosa num dos países da antiga União Soviética. E o Vadim e a Svetlana, para assistirem melhor ao batismo, uma cerimônia totalmente diferente para eles, absolutamente diferente. Eles subiram numa pequena escada, tipo a espiral,
e ficaram assim uns 3 metros acima para poder ver bem o batismo, porque havia, quem sabe, umas 25, 30 pessoas em volta daquelas pessoas, umas 6 ou 7 pessoas que estariam sendo batizadas. Curiosidade, sim, um senso de mistério também, ao mesmo tempo tentando entender o que estava acontecendo, o que é verdade, o que é batismo, o que é transformação, o que é salvação. Eles olhavam e observavam. Me veio um pensamento interessante. O pensamento dizia assim: olha para eles. E eu, que estava perto do pastor, assim uns 3 metros do pastor, uns 2 metros do tanque batismal, olhei para eles, para Svetlana e o Vadim, na escada. E quando eu olhei para eles, os olhos deles encontraram o meu olho. E eu fiz com o gesto assim com a mão, como quem diz: e vocês? Quase que o meu coração paralisa quando, no mesmo momento, eles descem as escadas, eles entendem o meu gesto, um olhar, com o gesto do rosto e da mão, dizendo: e vocês? Sem falar nada. Eles descem a escada e vêm exatamente para perto do tanque batismal. Eu olhei para o pastor creio que entendeu, e o pastor tratou-os de uma maneira muito, muito bondosa, conversou com eles e falou para eles: vamos nos preparar para o batismo. Temos esse batismo, o próximo batismo, vocês estarão sendo batizados. A Svetlana e o Vadim se batizaram depois de algumas semanas, talvez 2 meses de estudos. A Svetlana se casou com um outro adventista. Mudaram de Dubai para o leste europeu. Hoje ela tem um blog, ela manda e-mails para dezenas e centenas de pessoas, dos seus colegas psicólogos, seus colegas músicos, seus colegas artistas. Ela está fazendo um ministério que eu e você não podemos imaginar. Por causa de um encontro. Por causa que alguém um dia se preocupou com ela. A Nádia: por favor, pastor, deixa ela vir. É hora de colher a oportunidade e a urgência da missão. É hora de sairmos. É hora de falarmos sobre o que é concreto. É hora de falarmos sobre o que é real. Todas as coisas vão passar. Nós passamos. Não é o tempo que passa, não. Muitas vezes a gente diz: o tempo está passando tão rápido. Não, é nós que passamos. Por isso é hora de colher. Os campos estão maduros. Maduríssimos. Mas o evangelho também precisa de uma voz, de uma boca, de mãos, de membros que vão e que falem. Marcos 16:15 diz, podemos olhar na nossa Bíblia, Marcos, o capítulo 16, o versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus claramente expressa a sua vontade, a sua ordem. Não é uma opção, é uma ordem. Muitos de nós gostaríamos que as ordens de Jesus fossem uma opção. Ele falou claramente: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 24:14. O que diz em Mateus 24:14? Todos nós conhecemos praticamente essa passagem.
E diz o seguinte lá: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É tempo de colheita, é hora de colher. Os campos estão maduros. Porque poucos de nós aceitamos a ordem de Jesus? Ide. Por que poucos de nós entendemos que o campo não é só aqui? Que o campo também é em outro estado, é em outro país vizinho, é em outro país além do Atlântico, além do Pacífico. No dia 8 de junho de 2003, o administrador da NASA, Sean O'Keefe, anunciou que os jipes exploradores de Marte tinham sido nomeados Espírito e Oportunidade. Houve um concurso, e a vencedora do concurso, uma menina de 9 anos de idade, Sophie Collins, do Arizona, que havia nascido na Sibéria e tinha sido adotada por uma família americana quando tinha 2 anos, ganhou este concurso. Entre 10.000 participantes, ela foi a vencedora. Os nomes destes 2 veículos foram baseados no sentimento que a menina Sophie Collins experimentou quando soube pela primeira vez que estaria indo morar na América. Veja só, ela diz: eu vivia num orfanato, era escuro e frio e solitário. À noite eu olhava para o céu estrelado, me senti melhor. Pensava que poderia voar para a América. Lá poderia transformar meus sonhos em realidade. Obrigado pelo Espírito e pela oportunidade. Vários meses depois, em dezembro de 2003, a administração da NASA anuncia que os 2 veículos, os 2 jipes, Espírito e Oportunidade, aterrissariam em Marte no dia 3 de janeiro de 2004. E no dia 25 de janeiro de 2004, respectivamente. Eu lia e escutava estas notícias com muito interesse. Mas em dezembro de 2003, outro tipo de notícias me chamou a atenção. De repente, certa tristeza, misturada com aquela euforia dos 2 jipes que estariam chegando em Marte, tomou conta do meu ser. Por quê? Porque soube da notícia que uma família de missionários que servia em Palau haviam sido todos assassinados. Neste dia que eu observava essas notícias do Espírito e do Oportunidade que estariam chegando em Marte, dali a alguns dias, no começo de janeiro e no final de janeiro de 2004, eu estava passando pela cidade de Dallas, no Texas. E ali eu fui informado que a família de Paiva seria enterrada a 1h30 de onde eu estava. Muitos de vocês conheceram a família de Paiva. Brasileiros, missionários que serviam lá em Palau. O papai, a mamãe e o filho mais velho foram assassinados. Deus poupou a menina mais nova. Como único representante que estava trabalhando no Brasil como obreiro, eu fui àquele funeral. Que evento triste. Totalmente diferente daquele evento cheio de desafios, cheio de conquistas espaciais que eu estava acompanhando pelos noticiários. Mas algo misterioso, algo fantástico aconteceu.
quando o pastor Itamar Paiva, o pai do pastor Rui Mai Paiva, que havia sido assassinado, levantou. Aquele homem, com praticamente 40 anos de vida no campo missionário, foi falar algumas palavras. E ele começa falando o seguinte: eu sei que não vou poder falar muito, porque não estou em condições de falar muito, pela morte do meu filho, da minha nora e do meu neto. De repente, ele deslanchou. E o pastor Paiva fez o sermão mais lindo que eu já ouvi, de esperança, de alegria, das promessas de Deus. Eu chorava de alegria e de tristeza. 3 caixões ali na frente. Ao mesmo tempo eu pensava: Senhor, espírito e oportunidade, o que é isso, Senhor? E eu comecei, na minha mente, pensar: mas não pode. O Senhor tem que mandar outros missionários para Palau. Não é porque alguém sai por um motivo muito diferente que a obra deve parar. As notícias do Espírito e do Oportunidade da NASA eram muito diferentes deste outro evento. A cerimônia fúnebre de meus amigos e colegas de missão era algo diferente. Todavia, e com certeza, era uma oportunidade muito diferente que o Espírito estava me dando. Muitos pensamentos passaram por minha mente durante a cerimônia, durante aqueles momentos. Mas subitamente um pensamento distinto e claro encheu minha mente e meu coração. Foi a realidade de que a missão que Deus havia dado a estes missionários é muito mais importante que a missão da NASA, que estava ali naqueles dias sendo levada a efeito por 2 veículos lunares denominados Espírito e Oportunidade. E ainda mais importante, neste momento senti que o Espírito de Deus continuaria a trabalhar e a dar a oportunidade para aqueles que de boa vontade o serviriam aonde quer que Deus os enviasse. Orei pelos membros, obviamente, da família que enlutava. Senti bastante a dor deles. Mas também a alegria que a mensagem do pastor Itamar Paiva me trouxe, a esperança foi muito maior do que aquela tristeza. Também orei para que o Espírito abrisse a oportunidade para que o trabalho e a missão de Deus continuassem lá em Palau. Alguns poucos meses depois, depois de terem passado pelo treinamento do Instituto Mundial de Missão, onde eu também participei, o pastor Kenneth Norton e sua esposa Julie Norton, com os filhos Kenneth e Michelle, chegam em Palau para continuar o trabalho dos de Paivas, da família de Paiva. Vejam, esta outra família também foi dirigida pelo Espírito e aceitaram a oportunidade para servir como missionários lá em Palau. Assim, continuando a missão da família que havia tombado em missão, como heróis da fé. A missão da igreja. De fato, a missão de Deus no seu Espírito, que nos dá a oportunidade. A missão de Deus continua através do seu Espírito. É o Espírito Santo que abre a porta da oportunidade para que os servos de Deus continuem a trabalhar, a irem e a ceifar. Nosso melhor exemplo e modelo é Jesus. E ele estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia nos relata em Lucas 4, 18 e 19. Vejamos o que Lucas tem a nos dizer. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus, imbuído, cheio do Santo Espírito, a Bíblia fala repetidamente, cheio do Espírito.
ele saiu. E cheio do Espírito, ele foi conduzido. A missão de Jesus é nossa missão. É a sua missão. É a minha missão. Seu Espírito nos é dado para cumprirmos esta missão. Qual foi a missão de Jesus então? Ele descreve, em certo sentido, em Mateus 9, 35 a 38. Vamos ver o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Leiamos a palavra. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Será que existem cidades e povoados aqui perto? Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pedi, orai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Os campos estão maduros. Precisa-se de muito obreiro que possa ir. Muitas pessoas que se disponham a ir. Ir ao campo missionário? Eu não. É muito difícil, é muito complicado. Tem que aprender outras línguas. Eu mal sei o português. Quem são as pessoas que vão para o campo missionário? Será que é fácil? Alguns pensam que é simplesmente uma viagem de avião, uma aventura, umas férias. É mais do que isso. Quem são os missionários? Sim, são aqueles que trabalham para Deus, obreiros seus, os que seguem a Jesus, os que são enviados por Jesus, como foram enviados os 12 apóstolos. Jesus deu instruções aos discípulos, e encontramos essas instruções repetidas em diferentes lugares na Bíblia. Por exemplo, Mateus 10, 5 a 42, tem várias instruções que Jesus dá. Leemos versos 7 e 8, e diz lá o seguinte: à medida que seguirdes, ou indo, pregai e dizei, é chegado o reino dos céus. Ou, em outras palavras, está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Já repeti essa semana um pensamento que diz: aquilo que a gente não dá, a gente perde. De graça recebestes, de graça dai. O verso 40 diz: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E o verso 42: e aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes meus pequeninos, na qualidade de discípulo meu, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Que tremendas palavras de Deus. Palavras do próprio Jesus Cristo. Os 12 discípulos eram os obreiros de Deus e foram os primeiros missionários que Cristo enviou ao mundo, ao campo, à seara, para colher. Porque era tempo da seara e é tempo de irmos colher. Eles foram à frente mostrando o caminho para os que lhes seguiriam exemplo. Queridos, nos meus muitos anos de trabalho, tanto no campo missionário e agora especialmente trabalhando com o Instituto Mundial de Missão, e eu gostaria de fazer um parênteses aqui, é lindo, é muito bom trabalhar no Instituto Mundial de Missão,
porque nós temos a responsabilidade de fazer o treinamento para todos aqueles que vão como missionários regulares da igreja, que são enviados de uma divisão para outra divisão. Eu tenho o privilégio também de visitar muitos desses missionários e ao mesmo tempo de ir e dar muitos treinamentos para outros tipos de missionários, como jovens que estão em missão de curto prazo, como vocês, alguns dos times aqui do NASP, às vezes vai para outros estados, vai para as regiões vizinhas aqui, ou vai mesmo para outros países, como acontece. E eu creio que este ano um grupo irá para a Malásia, outro grupo irá para a África, enfim. É muito interessante este trabalho, é muito gratificante. Deus nos ajuda de uma maneira espetacular. Ao mesmo tempo, a gente procura fazer muitos materiais de treinamento para os missionários. Como aprender línguas diferentes, como trabalhar com culturas diferentes, como entender povos diferentes, religiões diferentes, como então tentar usar uma abordagem em uma certa cultura para falar com aquele tipo de pessoa. No mundo onde a religião cristã não existe. Por exemplo, o bloco hindu, mais de 1 bilhão de pessoas. Na China, mais de 1 bilhão de pessoas. Hindus, budistas, muçulmanos. Hoje no mundo existe pelo menos 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Por meio algum. Nunca. E grande parte desse número de pessoas nunca vai ouvir falar do nome de Jesus, a menos que alguma pessoa de carne e osso cruze uma fronteira e vá lá falar para elas. Nos meus muitos anos, então, alguns versos do apóstolo Paulo tornaram-se parte do chamado de Deus para mim e para minha esposa, como seus missionários. Isso tem se tornado a cada dia, a cada mês, a cada ano, parte da minha identidade. Eu dou graças a Deus. E um verso desses nós encontramos em Romanos, o capítulo 15. Eu gostaria de ler para vocês, verso 20 e 21. Romanos capítulo 15, verso 20 e 21. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi ou fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícias dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido falar a seu respeito. Existem muitos países, muitos povos, muitas etnias, milhões e bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo, não são cristãos. Nós temos um país livre, um país cristão. Pensem um pouco. Estes versos me deram a força e a confiança para continuar, a esperança de que nossos esforços não seriam em vão, que ao aceitarmos fazer a sua missão, estes esforços humanos se frutificariam. Em muitos lugares deste mundo o Evangelho de Cristo ainda não foi anunciado, as boas novas não foram ouvidas por milhões e milhões e bilhões de pessoas. Se o Evangelho não for pregado, as pessoas não escutarão, não verão e nem mesmo poderão entender. Portanto, devemos insistentemente pedir ao Senhor da seara para que envie mais obreiro para o campo missionário. Ao chegar em Nakhchivan, a terra de Noé, um verso me veio claramente à mente. Era Deus dizendo a Moisés. Lembrem-se da experiência de Moisés na sarça ardente. Quando Moisés se virou para ver a sarça ardente, Deus disse para ele: Moisés, tire a sua sandália, porque o lugar em que você está é terra santa. Eu me lembrei desse verso, e eu me lembrei desse verso, em certo sentido, em humildade, pedindo a Deus que me desse compreensão daquilo que Ele já estava fazendo ali naquela república autônoma. Senhor,
tu viestes para cá muito antes de mim. Me guia. Um dia depois de alguns anos que estávamos lá, que Deus deu aquela pequena igreja a qual nós orávamos, né? Dê-nos uma igreja, Senhor. Deus deu, Deus trouxe para nós as pessoas. Deus já estava trabalhando lá. Foi uma conexão. Os vizinhos ouviam que a minha esposa tocava piano nos cultos de sexta-feira à noite, no culto de sábado de manhã. E eles vieram, perguntaram: vocês são cristãos? Uma senhora, uma advogada. Eu até fiquei receoso, com medo. Somos adventistas. Mas o que é adventista? Aí expliquei: posso vir ao seu apartamento fazer o culto com vocês no próximo sábado? Será? Com certeza a KGB sabia de toda a minha vida e da minha esposa. Monitoravam a gente cada momento em todos os lugares que íamos. E ela veio. Depois vieram outras senhoras. E depois vieram outras senhoras. Fizemos amizades com muitas dessas senhoras. Um bom número aceitou a Jesus. E um dia, no próprio grupinho de senhoras, só senhoras e crianças, uma dessas senhoras disse: existe uma velhinha que mora num acampamento militar abandonado. Ela é muito velhinha, talvez quase uns 90 anos. E ela é descendente de russa, de armena. Ela é tão pobre que talvez não tenha na casa dela nem chá. O chá é o que mais se toma. Aliás, o chá é a bebida, para o conhecimento de todos nós, é a bebida que mais se toma no mundo. É o chá. A coisa que mais se toma no mundo é chá. Então me falaram: nem chá ela tem na sua casa, muito menos açúcar para tomar com chá. E nós recolhemos algumas coisas ali com esse pequeno grupo de pessoas, e nós fomos levar, uma senhora e eu fomos levar na casa. Subimos o segundo andar desse um pequeno apartamento, a porta estava encostada, batemos, ouvimos algum barulho, finalmente essa senhora parecia que se arrastava por dentro da casa. A senhora que estava comigo empurrou a porta se abriu. Quando nós entramos, que a senhora que estava na casa nos viu, ela imediatamente tentou se lançar aos meus pés, num movimento de talvez total adoração ou respeito. Eu não entendi. Ela falava algumas palavras com a outra senhora que estava comigo, na língua azerbaijane. Eu entendia alguma coisa bastante nesse momento de russo, mas não de azerbaijane. E ela queria pegar nos meus pés, queria encostar nos meus pés. Elas conversaram bastante tempo, eu não entendi. Depois essa senhora nos contou para minha esposa, repetiu a mesma história várias vezes do que havia acontecido. Essa senhora era uma criança em 1910, 1914, entre 1910, 14 e 20, no começo do século passado, houve um grande massacre da Turquia contra a Armênia. E essa senhora conheceu, através da avó dela, que levou ela na igrejinha, quando tinha uma igrejinha, na Armênia, conheceu a igreja adventista. E hinos que ela escutava, há quase 80 anos antes. Com o regime soviético que entrou a partir dos anos 1920, 1930, ela teve que se deslocar da cidade de Yerevan, na Armênia, para Nakhchivan, nesta república autônoma, que fazia parte do Azerbaijão. Nunca mais ela pôde ir à igreja por causa do sistema comunista.
E naquelas últimas semanas, ela continuamente orava: Senhor, eu não quero morrer antes que eu encontre alguém que pertence àquela igrejinha, aqueles hinos, aquelas historinhas que eu escutava quando eu era pequenininha. E ela contou e repetiu várias vezes para essa senhora que ela, nos dias antecedentes a esse momento, ela havia me visto no seu sonho. Deus mostrou para ela que alguém iria vir e ela poderia dormir em paz. Essa senhora tinha lá no meio, perto da cama dela, um envelope com alguns rubles e capex, né? A moeda antiga do sistema soviético, russo, que não valia mais nada. Mas ela disse: eu guardei uma oferta, eu guardei um dízimo, eu entendo que a gente precisa ser fiel. E ali ela me deu aquilo. Eu falei com a minha esposa depois, nós dissemos: nós temos que honrar a fé e a persistência da senhora. Vamos pegar um bom dinheiro e vamos dar como se fosse o dízimo dela. Porque aqueles papéis, aquele dinheiro não valia mais absolutamente nada. É por isso que missionários são enviados a distantes lugares. Eles são a voz do Evangelho. A outros países de diferentes línguas e culturas, de diferentes povos, para pregar, para ensinar, para curar, como Cristo fez. É a missão de Deus. É através do seu Espírito. E é a nossa oportunidade. Não é como uma missão da NASA. Ele nos manda, e ele diz em Mateus 25, 34 a 35, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Ellen White fala que esta passagem, que este texto é a verdadeira interpretação do Evangelho. Não existe maneira de o Evangelho ser interpretado melhor que esta maneira. Estava nu, me vestistes, estava na prisão, fostes ver-me, era um estrangeiro, me acolhestes. Esta é a essência da mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho não requer que gastemos bilhões de dólares ou reais para enviarmos veículos espaciais como o Espírito e a oportunidade numa missão a Marte. É a missão de Deus. E é no planeta Terra. E é aqui no Brasil. E é a missão de Deus. Não é pelo Espírito da NASA, nem pela oportunidade que a NASA poderia trazer, mas é pelo Espírito de Deus e na oportunidade que Ele nos dá, a mim e a você. Cristo nos garantiu a vitória. Ele nos dá a certeza da vitória. Eu gostaria de concluir com a promessa. Abramos a nossa Bíblia em Apocalipse. Apocalipse 7. Acompanhem comigo. Fixem os olhos na palavra. Esta é uma palavra verdadeira. Confiem nesta promessa que Deus dá. Lá diz o seguinte: depois destas coisas,
Olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? E de onde, vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio deles, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Que dia fantástico vai ser esse! Meus amigos, amiguinhos, colegas, nós temos uma concepção que vai ser um punhadinho só de gente. A Bíblia fala que haverá uma multidão que ninguém poderia contar. De todas as línguas, as nações, os povos, de todas as etnias. Uma multidão enorme. E o Cordeiro estará no meio deles. Estes aceitaram o preço pago. E ao Espírito abrir a oportunidade que todos nós possamos aceitar esta oportunidade. É tempo de colher. Os campos estão maduros. Que todos nós possamos responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém.